Senhor, mais uma vez iniciamos o nosso encontro buscando o entendimento para sanar em nós mesmos as causas da aflição. Quando ignoramos, Senhor, os mecanismos do universo, procuramos remédios, intervenções externas que modifiquem os tecidos e os órgãos para termos equilíbrio. E às vezes, conseguindo o amparo da farmacologia da natureza ou dos laboratórios, mascaramos estes efeitos danosos, recuperando temporariamente o equilíbrio orgânico. Porém, por não combatermos na essência a origem, assim que o efeito do remédio passa, retornam as mesmas sensações antigas. De maneira que a nossa ignorância nos transforma em consumidores crônicos de medicações. Porém, graças ao entendimento das leis, nós poderemos sair deste círculo vicioso e com nossas decisões entrarmos num chamado círculo virtuoso em que nosso equilíbrio gera equilíbrio. E o equilíbrio do corpo, manifestando o bem-estar, possibilita ao espírito aferir a exatidão destas leis e confiar na preservação deste manancial de bênçãos que é a alma em contato com a divindade, abastecendo-se diretamente da fonte, iluminando-se por dentro. Aqueles padrões de desarmonia vão cedendo lentamente pela perseverança da boa ideia, da purificação do sentimento, da vitória sobre nossos defeitos, das deliberações que nós adotamos, no sentido de nos libertarmos do eu antigo, do nosso modo ultrapassado de viver numa vida, imaginando que estamos vivendo para o cemitério, tentando fugir da cova o mais tempo possível, quando em realidade precisamos viver para a eternidade, sem medo do velório. Precisamos assimilar as coisas boas que nos façam criaturas eternamente equilibradas. Obrigado então por podermos meditar a respeito de como fazer isto, de como superar nossos defeitos e, agindo com consciência, termos a alegria de viver, apesar da dor física ou do problema que a gente não consiga vencer de imediato. Que nós aprendamos a desenvolver as virtudes que nos façam espíritos saudáveis, ainda que em corpos doentes. É por isso que mais uma vez te oferecemos a canção que cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor, quero servir. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos vocês que estão conosco na transmissão ao vivo de mais um dia de tratamento espiritual, hoje, 4 de junho. Na segunda tarde, você sabe que nós dedicamos este encontro à meditação a respeito das coisas que nos ajudem a ter equilíbrio. E você que nos está assistindo através do nosso canal O Espírito da Letra, poderá encontrar nos outros encontros, nos outros vídeos que nós já postamos no nosso canal, muitas informações a respeito, inclusive deste tratamento. Aí, aonde você está, você pode acessar os arquivos anteriores. Nós estamos estudando aqui já há algumas semanas o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, para entender o mecanismo da saúde que esteja vinculando o nosso estado interior ao modo de sentir as coisas no corpo. E isto representa uma grande ajuda para que nós não fiquemos apenas dependentes de remédios, como muitas pessoas têm que usar. E enquanto não sabem como lidar com isso, é bom que usem mesmo. Porém, quando entendemos o funcionamento dessas estruturas, como nós acabamos de falar na oração, poderemos começar a nos libertar dessas dependências. Então, vocês que estão aqui hoje, fisicamente, vocês que vieram assistir o nosso encontro, e você que está em casa, participando deste evento, todos nós poderemos compreender melhor esse mecanismo. E com isto, estarmos nos ajudando, visando a transformação de nossos hábitos. Falamos em hábitos. Você lembra? Semana passada, se não me engano, nós falamos sobre hábitos. Emmanuel, ao tratar deste capítulo, lá no livro Pensamento e Vida, nos explicou como que os hábitos nós vamos criando, geralmente espelhando as rotinas alheias, as ideias das outras pessoas, as experiências daqueles que nos circundam, e estes hábitos vão se incorporando e nós vamos transformando em rotinas, e ao longo dos milênios nós ficamos indo e voltando nessa mesma roda viciosa de repetir e repetir e repetir, porque estamos acostumados. Quando meditamos sobre isto, nós imaginamos que são os outros que têm esses defeitos. São os outros que fazem as coisas deste jeito. A gente sabe identificar nos vizinhos, nos parentes, as manias, os jeitos acostumados a viverem sem explicação. Olha só que interessante. Eu tenho um amigo muito querido, que aliás é nosso companheiro aqui. E quando chegava no período de outono, o que
acontecia? Além da camisa normal, ele usava uma camiseta por baixo. E parecia muito normal, parecia uma coisa natural para ele. Ele punha uma camiseta e por cima da camiseta ele punha uma camisa de manga que ele ia trabalhar. Aí, um belo dia, no ano passado, eu encontrei com ele e falei assim, nossa, eu estou com calor. Porque de verdade o outono já não é mais outono, não é mesmo? O outono agora é quente, não é mais aquele... Não estamos numa época normal, as mudanças climáticas, as alterações que a Terra está sofrendo, fizeram um outono meio verão, uma coisa estranha. E então eu perguntei, mas por que você está com calor assim, está sofrendo tanto? Daí eu olhei, ele estava com uma camiseta por baixo. Mas por que você está com uma camiseta por baixo da camisa? Ah não, porque para mim, toda vez que começa o outono, eu tenho que usar 2 camisas. Ah, mas você é tonto. Você imagina usar 2 camisas só porque o calendário diz que é outono, ao invés de você perceber se está frio ou se está calor? Ah, não, mas aqui a gente tem as nossas manias, não é? A gente faz as nossas caixinhas e eu não fico pensando se vai estar calor ou se vai estar frio. Então você tem que sofrer mesmo. Você precisa pastar, porque enquanto você está usando 2 camisas, está passando calor e não aprende. Vai lá no banheiro, tira a camisa de baixo e usa só de cima. Para que usar 2? Quando fizer frio, se fizer frio, aí você pode usá-la, mas por causa do frio, não por causa do hábito. E isso não tem nenhum crime, a pessoa ter este comportamento. Mas isso é assim com a maior parte das pessoas na hora de viver vícios, está acostumado de uma vida para outra, a ser devasso, a ser libertino, a ser jogador, a ser daqueles indivíduos que adoram fazer coisas ruins, mas ele tem prazer nisso. E o prazer vicia a mente. Vicia a mente. Agora, não são só estes que nós estamos falando que envolvem as nossas posturas de utilização de produtos químicos, como bebida, cigarro, droga e etc. Tudo que nos causa prazer também vicia. O garfo vicia. De tanto comer, você fica alimentando-se além do necessário. Quando você utiliza o alimento não para matar a fome do corpo, como uma necessidade, mas como um desfrute, você começa a criar problemas para o seu organismo. Então, ao tratarmos deste tema já nos hábitos do pensamento e vida, do livro que nós usamos nas últimas tardes de segunda-feira, para tratarmos da nossa cooperação com as questões de saúde, hoje eu gostaria de, ilustrando este cenário que Emmanuel criou para o nosso raciocínio, gostaria de comentar com vocês uma coisa muito interessante. De vez em quando nós tocamos neste tema, mas já faz tempo. E eu gostaria de voltar a ele agora com o panorama do que Emmanuel nos trabalhou com nossas capacidades de pensar, nossa atividade mental e tudo aquilo que corresponde ao nosso modo de ser, para nos ajudar a que tenhamos uma saúde que não dependa apenas de remédio de farmácia, que nós tomamos, às vezes até com orgulho. Eu tomo 15 remédios. E às vezes a gente mostra para as pessoas, olha, eu tomo mais este, olha só os remédios que eu tenho que tomar todo dia. É quase uma competição, uma maratona de remédio. É aquela história, né? A pessoa vai ficando idosa e a disputa que ela vai ter agora é quem manca mais, quem bebe mais remédio, quem tem mais dor. Me dói do dedinho do pé à raiz do cabelo. E ficam competindo entre si. E se tem alguém que não sente nada, esse aí não é dos nossos. Mas isso é uma atitude mental. É verdade que o tempo cronológico vai correndo e a gente vai passando ano e ano e ano e ano. Ninguém pode negar que tem 80. Mas existem pessoas com 40 que já têm a mente de 80. Já são pessoas vinculadas a hábitos, a manias insanas e irracionais. Como se ela não fizesse daquele jeito, ela não teria a paz, a alegria, a satisfação. Ela só tem segurança se ela agir daquela forma. Ora, que coisas mais insanas que são estas, não é mesmo? Esses hábitos sem uma explicação
denotam uma dependência de um comportamento que não é natural. E se você perceber, nós temos muito disto. Não só quando ficamos velhos, nós temos disso no nosso dia a dia. Gostamos de falar da gente, gostamos de reclamar dos problemas, gostamos de ser o centro das atenções. Nós comentamos recentemente, não faz um mês, sobre o livro Seus Pontos Fracos. O título é esse, Seus Pontos Fracos. E eu costumo mudar isso para Nossos Pontos Fracos, né? Porque me incluo nele. Este livro do Wayne Dyer, do Dr. Wayne Dyer, um psicólogo norte-americano, um livro que não é espírita, ele fala de muitas coisas que o espiritismo aborda, que Jesus falava, só que com uma linguagem técnica própria dos psicanalistas, dos psicólogos. E um dos capítulos, o capítulo 4, fala sobre o nosso passado, libertar-se do passado. Eu não sou capaz, eu sou assim mesmo, eu fui criado desse jeito, é minha natureza, eu sou assim. E então, por causa do ontem, que nós aceitamos e nos justificamos, nós acabamos deixando de melhorar no hoje para criar um outro futuro. Não, eu sou desse jeito, eu já tentei mudar, mas não consigo. Mentira! Nunca tentou porque não quer pagar o preço, não quer sair da sua mesmice, não quer aprender a fazer coisas porque depois alguém vai pedir para você fazer e você vai perder o seu sossego. Esse é o verdadeiro motivo. Que às vezes você não assume para você mesmo. Como as pessoas que costumam falar assim, eu queria tanto parar de fumar. Mentira! Não queria, porque se quisesse não colocaria o verbo no condicional do passado. Eu queria, não quer mais. Então, esta postura que é típica das pessoas que não se conhecem, é algo que você que está em casa, você que está aqui, pode pensar. E você perceberá que, na verdade, para o mundo espiritual, este modo de proceder é uma doença. É uma doença. Se alguém chamar você de debilóide, que é uma expressão pejorativa para uma pessoa que tem, fragilidade emocional, se alguém disser que você é um alucinado, você se ofende, não é mesmo? Me chamou de maluco, me chamou de doido varrido. Quem ele pensa que ele é? Não, a pergunta não é essa, a pergunta, será que você não é mesmo um doido varrido, um debilóide que está jogando boas coisas no lixo e preferindo abraçar o que não presta? É por isso que está doente. E hoje não são só as doenças físicas, as que maltratam, são doenças do espírito, são doenças da incomodidade, da insatisfação, da falta de equilíbrio emocional, são doenças do medo. Todo mundo tem medo de tudo, agora é uma nova gripe, depois vem a tuberculose, depois vem o pobre do coitado do pernilongo, que leva a culpa de tudo, depois é o macaco, depois já foi o porco, o pato, a galinha, o frango. E você tem medo, daqui a pouco tem medo de ir na feira, porque tem frango, tem peixe, tem boi, tem tudo lá. Não, a feira é um lugar de transmissão de doença. Ora, o medo gera doença, só o medo. E o que você assiste na televisão todo dia é alguma coisa que amedronta. Você fica o tempo todo vinculado a uma reação de afastar-se, de não se deixar arriscar. Você vai ficando tíbio, vai ficando assim, encruado em você mesmo. Você não gosta de dizer que gosta de alguém, você não quer mostrar que você tem sentimento, você tem que ser frio, você tem que ser neutro. Você fica doido, paranoico. Me recordo uma situação de uma pessoa, isso aconteceu comigo. Nós fomos visitar um amigo que morava num edifício. E vizinha ao edifício morava uma senhora, ela e um filho. O filho é solteiro, só podia. Porque com aquela mãe, ninguém ia querer aquela mulher como sogra. E na frente da casa, tinha um trecho da casa que a guia, ali o meio-fio, não era rebaixado, não era garagem. E tinha um pedacinho onde havia a garagem para a pessoa entrar.
Então, o que acontecia? Todas as pessoas que iam visitar alguém no prédio, como não havia estacionamento, paravam na frente da casa da senhora, mas na guia que não era rebaixada, ou seja, não era a entrada do carro, para o carro entrar e sair. Mas todo mundo, a velha ficava de plantão o dia inteiro. Parava alguém ali, ela saía e começava a xingar. Ah, tira o carro daí, não pode parar aí não, não sei o quê. Mas espera um pouquinho, aqui a guia não é rebaixada. Ah, não importa, a casa é minha, a frente da casa é minha, eu não quero que você pare aí. E ficava aquela discussão. E as pessoas, vendo que a mulher era perturbada, não iam ficar discutindo com ela, às vezes tiravam o carro. Mas você vê que é uma mulher insana, não tem equilíbrio. Não nota que de verdade a via é pública. Desde que respeitada a entrada de veículo, ela não tem o direito de impedir que alguém estacione ali. E era essa confusão. E o que era pior, às vezes a velha saía, ia lá para o fundo, alguém parava, não sabendo que não podia, ou que a velha ia ficar irritada, e se mandava ir embora. A mulher ficava alucinada, doida, esperando a pessoa chegar para xingar a pessoa. Olha só, insanidade, que para ela era normal. Ela era uma pessoa que não percebia que há direitos das pessoas pararem ali, desde que não interrompam a entrada da casa da pessoa que tem o veículo, da casa dela. Mas ela achava que era dona da rua, eu acho. Não podia, para passar na frente, devia ter que pedir autorização. É interessante isso, não é? Como as pessoas se comportam. Como elas estão alucinadas e não percebem. Olha, aqui mesmo na frente da nossa casa, da nossa instituição, nós temos uma rua. E como vêm pessoas, estacionam seus veículos na ordem correta. Nós já avisamos aqui que não nos responsabilizamos. Se alguém parar na frente de garagem, nós já dissemos a todos os vizinhos que podem chamar o guincho. Não adianta vir aqui e dizer, tem um carro parado na frente da minha garagem. Nós não vamos interromper ninguém aqui para pedir, para mandar chamar a pessoa. Não, falamos para a pessoa, vai e chama o guincho. E tinha um homem aqui, tem um homem ainda, mora nessa rua. Ele pintou na rua dele, na frente, ele pintou 2 marcas amarelas, bem longe da entrada de carros. Bem longe, não é beirando não, ele pintou quase 1 metro para lá e 1 metro para cá, para mostrar que ali não pode parar ninguém, até aquela faixa amarela. Da faixa amarela para lá pode parar. Mas este homem é tão translocado que às vezes vinha aqui reclamando que tinha alguém parado lá na frente da garagem dele. Aí alguém ia ver, o carro estava respeitando inclusive a marca que o homem tinha feito no chão. Mas ele vinha aqui querendo dar escândalo, como se a gente fosse ter medo do escândalo dele. E então ia alguém lá e disse, senhor, por gentileza, pode chamar o guincho. Mas por que sou eu que tenho que chamar o guincho? Ele perguntava, olha só que doido. Por que sou eu que tenho que chamar o guincho? Porque é o senhor o louco que está achando que tem alguém na frente da sua garagem sem ter. Não há ninguém aqui. Inclusive estão respeitando a faixa amarela que o senhor pintou. Vejam só. Como as pessoas estão doidas e não percebem. Mas se você chamá-lo de maluco, ele se ofende. Porque todo doido se ofende quando alguém diz que ele é doido. Já notaram isso? Chama alguém de louco que está dando um chilique e veja só como piora o chilique dela. Ou o dele, não é? Como que estas coisas vão ficar cada vez mais ásperas, porque você falou que ela é aquilo que ela está mostrando ser. Da mesma forma que se você chamar o violento de bruto, agressivo, ele te dá um soco na cara para mostrar que ele é manso. Você está me chamando de louco? Pum, dá um socão. Eu não sou agressivo não, coisa nenhuma. Dá para ver que não é. Que você é muito educado, que você é muito contido, controlado. Então, nós temos em nós determinados circuitos, determinados chavões ou interruptores que quando você aciona, você dá um curto-circuito explosivo. Só que você não percebe ou não assume. E isto é doença. Isto tem a ver com hábitos, tem a ver com rotinas que nós já acumulamos e que nós achamos que são corretas. E quando alguém diz que você está errado, que isso não é bom para você, você se ofende, porque não gosta de ser contrariado. Orgulho e egoísmo que surgem das nossas ilusões. Nós gostamos de ser os bons, os bonitos, os elogiados. Nós gostamos,
Mas não gostamos de elogiar as outras pessoas. As outras pessoas a gente picha, a gente critica, a gente pisoteia. Então, o que Emmanuel está falando e o que nós estamos aprendendo com os espíritos amigos, no momento em que aqui estamos para pensar sobre a saúde, é exatamente o que nos compete fazer para pararmos de criar doenças na nossa mente que são transferidas depois para o nosso corpo. E olha, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores, não existe melhor forma de você perceber estas coisas do que analisando o espírito depois que perde o corpo físico do outro lado da vida. Esse é o lugar adequado, é o melhor deles. Porque quando chegamos do outro lado, o que acontece é que nós temos um corpo parecido com este que nós deixamos. Só que ele não é de carne, como essa carne densa que nós temos, é um corpo vibratório. É um corpo que é feito de uma matéria muito mais sutil, muito mais leve e plasmável. Você consegue, utilizando o pensamento, interferir imediatamente na estrutura da sua aparência. E quando você chega do outro lado, está vindo da Terra, onde existem hábitos mentais. Você funciona como sendo um corpo de carne. Você não percebe, por exemplo, que os horários que você escolheu para almoçar e jantar, eles obedecem a uma exigência biológica. Quando você morre, o corpo morre do lado de lá, você se vê com o corpo e você acha então que a cada 6 horas você tem que almoçar, jantar, tomar lanche, cear. E você se permite, a sua mente que está acostumada a essa rotina, incorporou essa rotina e não pensa, poxa, mas eu já não tenho mais o corpo. Apesar de eu estar me vendo com o corpo, este corpo não é igual àquele. Eu não tenho que comer nas horas que antes eu tinha. Você não pensa isso. Você fala, nossa, já se passaram tanto tempo, eu não estou comendo nem um bifinho, nem uma frutinha, ai, já está me dando fome. E nesse momento você começa a sentir fome. É assim. Você está acostumado a cortar cabelo uma vez por mês. Você já está um tempão do outro lado e você fala assim, nossa, eu não encontrei nenhum barbeiro, faz tempo que eu estou aqui, eu devo estar com o cabelo que parece o leão da Metro, a juba de leão. E aí você imediatamente plasma e você fica com aquele cabelão horrível, sujo, cheio de nó. Parece um ninho de mafagafo. Lembra dos mafagafos, 7 mafagafinhos? Você tem um ninho de mafagafo na cabeça. Então, mas é você que criou. E se você, como dizem os espíritos, deixar o corpo com a mente fixada em doenças, ou nos problemas que geraram o definhamento do seu organismo até a morte, do outro lado da vida você vai plasmar a mesma enfermidade. Você vai plasmar um corpo com doença, um corpo com tumor, um corpo com aquelas dores, porque a sua mente está produzindo isso. Então, naquela estrutura maleável do seu perispírito, aquilo que você pensar vai corresponder à saúde ou à doença que você vai ter. Sem contarmos o fato de que nossas rotinas negativas, aquilo que fizemos durante a vida física, persistentemente, elas adulteram a matéria espiritual de que somos constituídos, do outro lado. E nós continuaremos a ter, ainda que encruadamente, determinadas enfermidades que só serão combatidas no mundo espiritual com mudanças morais, mudanças essenciais de nossos sentimentos e pensamentos. Ainda que você já não tenha mais as doenças físicas, que você já tenha se libertado delas. É muito interessante. Quando estudamos então os efeitos da mente sobre o corpo, no plano espiritual, compreendemos melhor esse mecanismo, que não tem diferença alguma em relação ao mecanismo que nós temos na vida física. Apenas um delay. Um delay. O que é delay? O que é um delay? Delay é quando a imagem não corresponde ao som. Eu estou falando uma coisa e ainda não está passando o que eu estou falando. Só depois de alguns segundos, aquilo que eu disse, na imagem que você viu, você escuta.
há uma diferenciação, uma dessincronia, imagem e áudio. Eles chamam isso de delay. Às vezes você está assistindo um telejornal e eles vão chamar um correspondente que está num outro lugar. Então ele fala, ô fulano, tudo bem aí? Você pode dizer o que está acontecendo. Aí você fica parado, o cara fica parado na imagem. Leva um tempo para o áudio chegar até o ouvido dele. Uns 3, 4, 5 segundos. E só depois disso é que ele começa a falar. Esse é o delay. Então, existe este delay um pouco maior entre a nossa mente encarnada e a doença que vai estabelecer-se no nosso corpo. Mas ela vai estabelecer-se. Aliás, ela já está inserida no nosso contexto vibratório. Basta apenas um pouco mais de tempo, porque a matéria densa ela é mais pesadona, para ela assimilar aquele lixo. Enquanto a matéria do perispírito é muito mais rápida, imediatamente quase ela se modifica, no corpo físico leva tempo. Por quê? Porque as moléculas têm que ir moldando-se, assimilando-se àquele novo padrão mental. E como leva tempo, as moléculas as células vão sendo substituídas de período em período, leva um tempo ainda para que aquele padrão mental inferior comece a gerar as lesões internas da matéria. Leva tempo, mas acontece. Então, para estudarmos este fenômeno, nós vamos recorrer ao livro Nosso Lar. Nosso Lar, como eu estava dizendo, esta obra aqui, que eu tenho em minhas mãos, vocês estão vendo na tela, vejam aí essa obra, é a primeira obra que o espírito André Luiz escreveu através de Chico Xavier. O subtítulo desta série de livros é A Vida no Plano Espiritual, no mundo espiritual. Como é a vida lá? E então, no começo, André Luiz passa por muitas agruras nas regiões inferiores, 2 capítulos em que ele conta o que aconteceu com ele de sofrimentos. Não vamos tratar disso. Queremos lá chegar já no nosso ponto principal. Depois que ele é recuperado, que ele é recolhido por espíritos amigos que o levam ao ambiente hospitalar da cidade Nosso Lar. A cidade Nosso Lar é um conglomerado que se localiza no plano invisível acima da cidade do Rio de Janeiro. É uma colônia espiritual, ainda na região escura, na região umbralina, justamente no período de transição entre a região umbralina e os planos elevados, os planos mais superiores. Mas ela ainda faz parte do umbral. Nesta cidade se localiza uma comunidade muito grande, que tem atividades de evolução, cada pessoa que ali está asilada, que está morando, é uma inteligência a serviço da evolução sua e do próprio planeta. E então André Luiz é colocado ali, porque ele morreu na cidade do Rio de Janeiro, tinha ligações com as entidades que estavam vivendo naquela comunidade, e ele é acolhido depois de ficar 8 anos no umbral, na região escura, abaixo da cidade, que não tinha ainda acesso a Nosso Lar. Uma região de sofrimento. Sofrimento vibratório produzido pela mente dos espíritos que estão ali. Não é o inferno, não. É uma região trevosa, mas é efeito da mente dos encarnados e das entidades que gostam de viver nesse estado. Bem, André Luiz é recolhido na região hospitalar que existe dentro da cidade Nosso Lar e começa a ser tratado. Se recupera. E no capítulo 6º do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar a conversa que o ministro Clarencio, aquele que visitou a região umbralina e resgatou André Luiz, quando André Luiz por fim pôde ser resgatado, o ministro Clarencio vai fazer uma visita ao André Luiz. Depois do André Luiz ter sido atendido pelo enfermeiro Lísias, que faz curativos, e vocês estão vendo aí Lísias conversando com André Luiz e outros que estão ali ajudando, você vê o ministro Clarencio. Esta cena é a da conversa do André Luiz com o médico Henrique de Luna, é o capítulo 4º. Mas nós vamos encontrar o momento em que André Luiz conversa sozinho com aquele velhinho que está ali, que é o ministro Clarencio. O velhinho que está em pé, não o sentado que é de bigodinho, cabelo branco ali. Depois que André Luiz é tratado pelo enfermeiro Lísias, o que acontece é que
O ministro Clarencio vai visitá-lo no dia seguinte. É o que está escrito no capítulo 6. Você vai encontrar então um precioso aviso. Por que será que é um aviso precioso? No dia imediato, conta André Luiz, após a oração da tarde, o ministro Clarencio me procurou em companhia do enfermeiro Lísias. A fisionomia irradiava generosidade. E então ele me perguntou, me abraçando, como vai, André? Melhorzinho? Olha a pergunta, como vai? Melhorzinho? Nesse momento, eu esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, diz André, o carinho fraterno às vezes é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a me explicar, enquanto os dois benfeitores se sentaram comodamente ao meu lado. Aí André Luiz começa a dizer, veja só o que ele começa a falar. Não posso negar que esteja melhor. A primeira frase já é uma frase contida. Ele não diz, felizmente, nossa, graças a Deus eu melhorei muito. Não, não posso negar, é uma frase negativa. Não posso negar que eu esteja melhor. Não, eu estou melhor. Não posso negar isto. Entretanto, tem um entretanto. Qual é o entretanto? Começa ele a dizer, eu sofro intensamente. Eu estou melhor, mas eu sofro intensamente. Sofro bastante. Sofro muito. Eu nunca supus que fosse capaz de tamanha resistência. Muitas dores na zona intestinal. Estranhas sensações de angústia no coração. Como tem sido pesada a minha cruz. Começou ele a ser o Jesus de papelão. O Jesus, desse Jesus improvisado que acha que o que Jesus sofreu é fichinha perto dele. Agora que eu posso pensar melhor com as ideias mais lúcidas, eu acredito que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio, o médico, o ministro e o visitador, o enfermeiro, ouviam atenciosos, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que demonstrasse o propósito de interferir no assunto. E então, encorajado, quando a gente tem alguém que fica nos escutando com atenção e fazem assim com a cabeça e deixam a gente ficar falando, agora que eu tô por cima, agora eu vou ficar reclamando aqui. Aí André Luiz diz assim, diante do silêncio e da aprovação deles, eu continuei. Além do mais, disse André, meus sofrimentos morais são enormes, são inexplicáveis, não dá para eu exprimi-los em palavras. Primeiro ele falou do sofrimento físico, que ainda do intestino, que ele sentiu uma angústia no coração, agora ele está falando dos sofrimentos morais. E ele continua. Terminada a tempestade de fora, com a ajuda que eu recebi, agora eu volto às tempestades internas, às minhas tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Será que o meu filho mais velho teria conseguido, segundo o seu velho ideal, realizá-lo? Progredir? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia. A Zélia é a esposa. Olha ele falando. Minha desventurada Zélia. Muitas vezes afirmou que ela morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Que piada! Ele está lá achando que a velha Zélia está lá chorando no túmulo dele. Ele não sabe que ela já está com outro. Que ela gosta mais, inclusive, desse outro do que dele. Ele não sabe. Ele está achando que a Zélia está arrancando os cabelos. Como faziam aquelas mulheres que
no Oriente, quando o sultão morria, se jogavam na fogueira onde queimavam o corpo dele para serem queimadas juntas e ir embora. Até parece que isso era espontâneo, né? O sultão vai embora, as mulheres do harém se atiram na fogueira para seguirem o seu amante. Que piada! Mas o André estava acreditando. Ai, esposa admirável, ainda lhe sinto as lágrimas quentes dos momentos finais da vida física. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Eu não sei quanto tempo faz que eu desencarnei. Ele está falando agora da vida espiritual. Eu sei que eu morri, mas eu não sei há quanto tempo. Continuadas dilacerações me roubaram a noção cronológica. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Ai, que tragédia mexicana. Ele está piorando, dramatizando, fazendo um teatro. Eu, como sou infeliz, minha pobrezinha companheira deve estar chorando, agarrada no vaso onde estão as minhas cinzas. Ou então ela já morreu, está lá, penumbrosa, na região trevosa, sem eu poder fazer nada para salvá-la. Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem que se devota à família como eu. Oh, creio, olha agora vem o exagero, né? Acredito que raras criaturas terão sofrido tanto quanto eu. Ah, tem muita gente me assistindo que fala isso. Tem muita gente que está aqui hoje que também costuma às vezes dizer isso. Ah, eu sou a pessoa que mais sofre na terra. Duvido que alguém possa estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Está com estrepe no dedo, está com um furúnculo no traseiro, não consegue sentar. Ai, como é difícil. Todo mundo está feliz podendo sentar e eu não consigo. Você é o sofredor por excelência. E ele continua. No planeta, quando eu estava lá, vicissitudes, desafios, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras. Abafado ou ocultando, sufocando pequenas notas de alegria. E depois da morte física, os sofrimentos que antecederam a vinda para o lado de cá, sofrimentos da morte do corpo, e depois deles as martirizações no além-túmulo, perseguições, fome, angústia, medo, pavor. Que será então a vida? Um sucessivo desenrolar de misérias e de lágrimas? Será que é isso que nós vamos encontrar da existência? Apenas sofrimentos e espinhos na carne? Não haverá recurso para semearmos a paz? Por mais que eu deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção da infelicidade me bloqueia o espírito como um terrível cárcere, uma terrível prisão do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Nossa, até cansa. Nossa, o cara está caprichando na tragédia. Parece quando você pega aquela vizinha que gosta só de falar de doença e fala, e nunca acaba. O discurso é só esse. Ou mesmo quando você, né? Quando a gente só gosta de contar nossas tragédias, o porquê que sofreu tanto. Ai, porque quando eu era criança, minha mãe não me amamentava, minha mãe me dava água com açúcar. Ai, eu ia para a escola a pé, às vezes estava chovendo, tinha que ir de guarda-chuva. Ai, meus amigos iam de van, de perua, coitadinho de mim, que tinha que pegar, tinha que pular enxurrada para chegar lá. Ai, nossa, que tragédia. Dá até canseira de ficar ouvindo isso. Aí, diz André. Aí começa o título do capítulo, né? Precioso aviso. André, então, quando chegou a essa altura, o vendaval da queixa me havia conduzido o barco da mente ao oceano das lágrimas. Ai, começou a chorar, como costuma acontecer com todas as pessoas que ficam falando da tragédia. Já notaram? Elas vão falando, parece que elas vão, né? Vai enchendo o copo, e chega uma hora que o copo derrama, aquela lagrimona toda, aquele choro dolorido, aquele choro que faz barulho.
aquele choro de desespero. E então André entregou-se ao choro. Porém, Clarencio se levantou sereno e falou sem exagero, sem afetação. Falou, simplesmente: meu amigo, você deseja de fato a cura espiritual? Você deseja de fato? E então Clarencio está perguntando para mim, está perguntando para você, você que está aqui nos assistindo, vocês que estão aqui, aqui do lado, vocês que vieram, estão sentados aqui no salão, vocês que estão nas outras salas como trabalhadores, vocês que estão aí na frente da banca, assistindo também sentadinhos, que preferem ficar aí ao invés de entrar aqui para ficar cara a cara. Vocês, Clarencio está perguntando, vocês desejam realmente a cura espiritual? Desejam? É isso que vocês querem? Assumiram que é? Aí André Luiz, surpreso com a energia daquele velhinho, perguntando isso para ele na cara, ao invés de também estar secando as lágrimas, emocionado. Não chora não, filhinho. Ai, você está me deixando sofrer também. Não faz isso comigo. Não! Você quer sarar? Você quer a cura espiritual? E André então faz eu quero sim, senhor, eu quero curar. Aí então vem o aviso. Então, André, aprenda a não falar excessivamente de você mesmo. Não comente a própria dor. Não reclame para os outros. Não publicize sua aflição, a sua angústia. Não faça isso. Lamentação quer dizer, significa enfermidade mental. Enfermidade mental. Se chamarem vocês de debilóide, se nos chamarem de criaturas alucinadas, malucas, a gente se ofende. Mas quem está chamando aqui é o Clarencio, o ministro. Falar muito de você mesmo. Ai, porque eu estou isto. Ai, eu estou aquilo. Ai, eu fiz tal coisa. Olha só como eu sou importante. Olha só como eu sou bonito. Ai, ninguém me compreende. Ai, porque eu quero fazer tal coisa, mas ninguém me ajuda. Falar muito de você mesmo, lamentando porque não é feliz. Isso demonstra que você é um doente mental. Sua mente está doente, está cristalizada no seu eu. E olha o que ele continua a falar, hein? Preste atenção. Lamentação demonstra doença mental e uma enfermidade, uma doença de tratamento difícil e de longo curso. É muito demorado o tratamento dessa doença mental, que é você se acostumar a falar só de você. Agora eu vou abrir um parêntese aqui para fazer um comentário que é muito comum, tenho certeza que vocês já passaram por isso. Você encontra alguém que te pergunta: ô fulano, como vai? Aí você começa: eu peguei uma gripe semana passada, eu passei tão mal, eu fiquei com uma febrona alta. E você está começando a contar alguma coisa que aconteceu com você. Aí a pessoa fala: mas isso não é nada, você não imagina comigo. E aí ela começa a contar a tragédia dela, uma tragédia pior, foi para o hospital, com um pulmão comprometido, da pneumonia que pegou no outro, que depois foi para o intestino, teve pneumonia nas tripas. Ai meu Deus do céu, ela teve quase que ir para o cemitério. Se não fosse alguém rezar no velório, que fazendo ela se levantar do caixão, ela estava morta, enterrada. Aí você fica... Você que começou a contar alguma coisa sua, de repente foi furtado. Alguém roubou o assunto para tomar conta dele e começou a desenhar uma tragédia pior do que a sua. Olha, é difícil, viu? Até para você se queixar um pouquinho, é difícil que alguém te respeite e deixe você falar. Eles vão sempre querer ganhar de você até na desgraça. E então, o tratamento desse tipo de doença é muito complicado, é de longo curso, é uma enfermidade de tratamento e ela é demorada. Aí ele continua a explicar. É indispensável, todos nós precisamos, para tratar isto, criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Disciplinar.
não usar os lábios para queixas irrefletidas. Somente vamos conseguir equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E agora ele começa a explicar o que André Luiz estava falando. Escuta, você está classificando o esforço necessário de imposição esmagadora. Aquilo que era esforço que você precisava fazer, você está chamando de uma esmagadora imposição. Você foi esmagado pelo sofrimento. Não, você estava submetido a um esforço que você, o Espírito, precisava fazer para enfrentar as dificuldades. Você tinha que carregar uma pedra. E, no entanto, você está se queixando que a montanha caiu sobre você. É assim. É isso que Clarence está falando. Enxergar sofrimentos onde existe luta edificante corresponde a identificar uma indesejável cegueira da alma. Luta edificante é uma coisa, mas você identificar aquilo como sendo um padecimento, eu estou sofrendo injustamente, você está cego. Quanto mais você utilizar a palavra para dilatar, para ampliar considerações dolorosas a respeito da sua própria pessoa, mais duros vão se tornar os laços que prendem você às lembranças mesquinhas. Pior vai ser para você. Essas lembranças vão ficar mais vivas, porque a sua mente as está revivendo. Você está pondo para fora as coisas ruins e entronizando-as no seu padrão mental consciente e lúcido. Falar sobre o problema não o resolve, apenas o aviva. O mesmo Pai, o mesmo Deus, que vela por você, por sua pessoa, oferecendo a você um teto generoso nesta casa, também vai atender os seus parentes terrestres. Não estão eles entregues à desdita, sem que Deus estivesse ocupado, dependendo de você ter que tratar deles. Não! Eles são filhos de Deus antes de serem seus parentes. Devemos ter, sim, o nosso agrupamento familiar como uma sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são pedaços da família universal que Deus dirige. Estaremos ao seu lado, diz o ministro. Olha só o que o ministro fala para ele. Olha só o que o ministro está falando para nós. Nós vamos estar ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar seus projetos futuros. Vamos estar com você. Mas nós não dispomos de tempo para voltar aos ambientes estéreis de lamentações. Não adianta, não temos tempo para perder. Com lástimas, com lembranças amargurosas só para a gente ficar aqui chorando. Nós não temos tempo para isso. Além disso, nesta colônia, nós temos o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como uma bênção da nossa própria realização. Considerando que a providência desborda amor, enquanto que nós vivemos cheios de dívidas. Se você deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com precisão, pensar com justeza, pensar com correção. Pare de pensar em si mesmo e se fazer de vítima. Isso aqui é para nós, sem sombra de dúvida. Serviu para o André Luiz por tabela, mas certamente serviu para todos nós que estamos acostumados a lastimar a dor que estamos sentindo. Estamos reclamando daquilo que nos fustiga o corpo, que nos causa mal-estar. Estamos sempre reclamando de alguma coisa, seja porque o corpo dói, ou porque a alma dói, ou porque falta alguma coisa no bolso. Por que nós não aprendemos a bem dizer o que sobra?
Eu costumo aqui lembrar a seguinte situação. Você tem uma dor de cabeça, toma um remedinho e 30 minutos depois ela foi embora. Mas enquanto você está com a dor de cabeça, que um remedinho cura em pouco tempo, todo o restante do seu corpo está funcionando. Você não está com dor de ouvido, não está com dor de dente, não está com dor de olho, não está com dor de garganta, você não está com sinusite, você não está com dor na nuca, você não está com dor no pescoço, não está com dor no pulmão, não está com dor cardíaca, não está tendo um infarto, não está com uma obstrução venosa, não está com dor no estômago, não está com gastrite, não está com dor no fígado, não está com problema no pâncreas, não está com cólica renal, o rim está funcionando, não tem problema na bexiga, não está precisando urinar e não consegue, não está tendo uma retenção urinária, não está tendo uma diarreia, não está tendo dor nas juntas, não está com problema no fêmur, não está com problema na coxa, não está com problema no joelho, você não está com artrite, com artrose, você não está com dor na junta. Parar de rir aí, Gaspar, que eu sei que você está com algum desses problemas, mas o resto da pessoa não está. Você não está com unha encravada, você não está com terçol, você não está com nada, você está com uma dorzinha de cabeça. E você já viu a cara que você faz quando está com uma dorzinha de cabeça? O mundo tem que ficar infeliz porque você está com uma dor de cabeça. Por que você não fica feliz por 99% das coisas estarem funcionando e você só tem 1% de dor que te incomoda? Por quê? Por que você não fica feliz? Não, André, mas a cabeça é mais do que 1%. Não no seu caso. Porque se você está aí com essa cara de jaburu, porque a sua cabeça está doendo, isso significa que ela vale muito pouco. Você dá muita importância para nada. Então, ela não é alguma coisa que realmente mereça atenção, porque ela é minúscula. Já que você não entendeu quantas coisas estão boas no seu organismo. Deveria ficar, puxa, graças a Deus que tudo está funcionando. Só tem a minha cabeça que está um pouquinho me incomodando, mas já vai passar. Nós não vemos isso. As pessoas não se manifestam assim, não é mesmo? Elas querem, ai, coitadinho de mim, ai, que tragédia, ai, eu vou sofrer muito. Aqui, diz o Clarencio, se você quer ficar nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, com correção, com clareza. Aprenda. Não fica querendo se fazer de vítima. Que é o que todos nós estamos muitas vezes querendo. Que as pessoas nos cocorem, que nós sejamos assim, ai, coitadinho, eu não sei como você aguenta. Ai, por que eu estou sofrendo tanto? Eu não sei, que Deus é injusto comigo. Não. Bom, nesse meio tempo, minhas lágrimas já tinham secado. Mas, imagina, tinha secado a lágrima, tinha secado a garganta, tinha secado tudo no pobre coitado. Só de ouvir o ministro falar assim com ele. Chamado a brios pelo generoso instrutor, eu assumi uma atitude diferente, embora envergonhado com a minha fraqueza. Eu assumi uma postura. Opa! Você é um homem ou é um rato? Deve ter perguntado o ministro, que André Luiz não contou, não pôs essa frase, mas talvez o ministro perguntou para ele, escuta, você é um homem ou é um rato espiritual? Né? Eu perguntaria isso, é que eu sou grosseiro, certamente não estaria em nosso lar. O ministro foi, mas disse isso nas entrelinhas. Mas o ministro não parou nisso não, continuou. Com bondade, inclusive. Você, na carne, André, não disputava as vantagens naturais que decorrem das boas situações? Você não queria ter vantagens econômicas, um bom posto na sua atividade profissional, um conforto familiar? Você não disputava isso? Você não gostava de obter recursos lícitos, ansioso de estender esses benefícios à sua família? Não se interessava pelas remunerações justas? Pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender aqueles que você amava? Aqui, André, o programa não é diferente. Apenas o que é diferente é a maneira, são os detalhes pelos quais nós realizamos isso. Nos círculos da carne, a convenção, a rotina, não é? E a garantia monetária. A profissão, o emprego e o salário. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. É assim que funcionam as coisas aqui. Para nós, dor significa possibilidade de enriquecer a alma.
Dor. Cada uma que está sentindo dor aqui ou em casa, está tendo a possibilidade de enriquecer a sua alma com paciência, compreensão, resignação, coragem. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas frágeis, débeis, diante do serviço, se deitam para se queixar aos que estão passando. As almas fortes, porém, recebem o serviço como um patrimônio sagrado, na movimentação do qual elas se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Não queremos fazer isso. Porém, é importante perceber que o choro da desesperação não edifica o bem. Se você ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Não apenas lastimar a sua distância. Então, o ministro fez uma longa pausa. A palavra do ministro Clarencio me havia levantado para pensamentos mais sábios. E enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, o ministro, como um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, voltava a perguntar com um belo sorriso: então, André, como você está? Está melhor? A mesma frase com que ele começou a conversa. Você está melhor? Contente então, diz André, por me sentir desculpado, como a criança que deseja aprender, respondi confortado: ah, ministro, vou bem melhor, para compreender melhor a vontade de Deus. Eu vou bem melhor. Se Deus me deseja esclarecer, eu desejo melhorar com o esclarecimento que Ele me der. E então aqui ficou o precioso aviso. E fica para nós a meditação do que é que estamos querendo. Estamos querendo colinho, estamos querendo um band-aid, estamos querendo um espírito que fique soprando nossa doença, nossa dorzinha? Ou estamos querendo realmente sarar da nossa debilidade mental? Pare de reclamar, pare de achar que você é vítima, pare de estragar a vida dos outros com as suas lástimas. Faça as pessoas felizes, mesmo que você tenha dores. Mesmo que você esteja com aflições que só você sabe quanto são dolorosas, faça as pessoas se sentirem felizes. Faça-as desfrutar da vida, ao invés de terem que carregar você como um fardo desagradável. Assim, os espíritos amigos nos ajudam a que nós queiramos uma saúde que seja efetivamente do espírito, não apenas do corpo. Então, agora que nós vamos iniciar a nossa atividade da cirurgia, do tratamento, vocês poderão pensar melhor no comportamento, na conduta, na maneira como enfrentar a si mesmos. Porque isso não é um problema de bactéria, não é um problema de vírus, nem é um problema de pernilongo, menos de macaco. Isso é um problema do ser humano. Como é que ele se trata, como é que ele se respeita como uma criatura adulta, como uma criança mimada. Quando entrarem na sala de passe, abram o coração e de maneira sincera, conversem com Deus, procurando sempre dizer aquilo que André Luiz falou. Eu vou me sentindo melhor, para melhor entender a vontade divina. Muita paz.